Existe um momento no ritual em que as palavras deixam de fazer sentido. O rio Ganges sussurra segredos que a correnteza nunca carrega até o mar. Em Varanasi, a cidade que se recusa a dormir enquanto o fogo arde nos Ghats, existe um silêncio que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. Não é a ausência de som, mas a presença de uma espera que atravessa gerações. Entre as vielas estreitas, onde a luz do sol mal consegue tocar o chão de pedra gasta, vivem mulheres cujas vidas se tornaram metáforas vivas da despedida. Elas são as viúvas de Varanasi, figuras vestidas de branco, espectros em um cenário de cores vibrantes, guardiãs de um ritual que não termina com o sepultamento, mas que começa exatamente onde o mundo exterior acredita que a vida encerrou. O que acontece quando o luto deixa de ser um evento cronológico para se tornar a própria definição da existência? O que essas mulheres, que renunciaram ao brilho do mundo, nos ensinam sobre a arte de deixar partir? Observar suas rotinas é caminhar sobre a linha tênue que separa a memória do esquecimento, um território onde cada gesto é uma oferenda ao que já não pode ser tocado. O luto, para estas mulheres, não é um processo linear de superação. Nas margens sagradas do rio, o conceito de tempo se dissolve como incenso sob o calor do meio-dia. Quando uma mulher perde o marido em certas tradições locais, ela não apenas perde um companheiro, ela atravessa uma fronteira ontológica. O branco, a cor da pureza e do desapego, passa a ser sua única vestimenta, uma barreira visual que a separa da vaidade, dos prazeres terrenos e das distrações que mantêm o homem comum preso ao ciclo do desejo. Elas habitam ashrams, que parecem ter parado no século passado, construções de pedra que guardam o eco de orações sussurradas por milhares de gargantas ao longo de séculos. A rotina começa antes da alvorada. Ainda na penumbra, quando o ar está frio e úmido, o som metálico de sinos rituais corta a névoa que sobe do Ganges. É o chamado para o desapego. Elas se reúnem em círculos, as costas curvadas não pelo peso da idade, mas pela gravidade de um propósito que ninguém mais parece compreender na modernidade apressada. Cada mantra entoado é uma tentativa de esvaziar o peito de memórias que pesam. O ritual de desapego em Varanasi não busca apagar o morto, mas transmutar a dor em uma forma de presença silenciosa. Elas não buscam conforto no sentido ocidental da palavra, onde a cura reside no retorno à normalidade. Em Varanasi, a normalidade é a efemeridade. Observar uma viúva sentada à margem do rio, observando a fumaça das piras funerárias que nunca se apagam, é compreender que o luto é um estado de consciência. Elas não choram como quem perdeu algo que deveria ser recuperado. Elas choram como quem aceitou que a vida é uma sucessão de despedidas e que o único ato de dignidade restante é testemunhar a partida com o coração desarmado. Quando a fumaça sobe e se mistura às nuvens, elas não buscam respostas. A pergunta lá é desnecessária. O mistério não é o que vem depois da morte, mas o que fazemos com o tempo que nos resta enquanto aguardamos a nossa própria vez de cruzar o rio. A convivência entre estas mulheres cria uma linguagem silenciosa. Elas não precisam de palavras para reconhecer a mesma cicatriz na alma da vizinha. Existe uma elegância sombria em seus movimentos, uma economia de gestos que confere dignidade à sua reclusão. Elas se tornam parte da paisagem de Varanasi, tão essenciais à cidade quanto os templos ou o próprio fluxo do rio. Os visitantes que chegam de longe buscando compreender o exótico, muitas vezes falham em perceber que não estão diante de vítimas ou de pessoas abandonadas pela sociedade. Estão diante de iniciadas em um mistério profundo. Elas escolheram o silêncio como proteção, ao renunciar aos adornos e à identidade que o mundo lhes impôs. Elas alcançam uma liberdade estranha.
O desapego, praticado dia após dia nas orações constantes, permite que elas habitem um espaço onde nada mais pode ser perdido, pois nada lhes resta além da própria essência. É um paradoxo que fascina o espectador. Como encontrar paz no vazio? Como transformar o fim em um começo? Nos dias de festivais, quando a cidade explode em luzes e cores, as viúvas de branco permanecem como uma nota de silêncio em uma sinfonia estridente. Elas são a âncora que impede Varanasi de flutuar para longe da realidade da mortalidade. Enquanto os peregrinos buscam a purificação nas águas, as viúvas observam o ciclo completo. Elas sabem que a purificação é apenas um momento de alívio, enquanto o ritual de despedida é um exercício permanente. A dedicação delas às rotinas espirituais não é um ato de desespero, mas de disciplina. Cada flor jogada ao rio, cada lamparina de óleo acesa na escadaria do Ghat é uma mensagem escrita na água. Elas não pedem o retorno do que foi. Elas agradecem pela clareza de ter visto que tudo, absolutamente tudo, é transitório. O luto que não acaba, portanto, é a forma mais refinada de sabedoria possível. É a consciência constante de que a vida está acontecendo agora, entre uma respiração e outra, e que a morte é apenas o vizinho do lado, esperando para ser convidado para um chá. À medida que o sol cai e as sombras se alongam sobre os degraus de pedra, o clima em Varanasi altera-se. É a hora em que o véu entre o visível e o invisível parece tornar-se mais tênue. As viúvas retornam aos seus ashrams, retirando-se da agitação dos turistas e dos sacerdotes. A noite lhes pertence, um tempo de introspecção onde o silêncio se torna denso como veludo. Elas não temem a escuridão. Para quem passou anos olhando para o fogo que consome as cinzas, a noite é apenas um manto que acolhe a alma cansada. O que aprendemos ao observá-las não é uma técnica de superação, nem uma lição de moral sobre a importância de seguir em frente. Aprendemos que existe uma dignidade inabalável em simplesmente permanecer, em não tentar consertar o que quebrou, mas em aprender a viver com os cacos, polindo-os até que brilhem como espelhos que refletem a verdade da existência. Elas são as guardiãs do mistério que ninguém deseja enfrentar, mas que todos encontraremos um dia. No fim, o que define o ritual das viúvas de Varanasi é a recusa em ignorar a finitude. Enquanto o restante do mundo corre para esconder a morte, para sanitizá-la e escondê-la atrás de portas fechadas, elas a convidam para sentar à mesa todos os dias. Elas fazem do luto um altar, e ao fazê-lo, retiram de nós o medo. Vê-las ali, tão imóveis e ao mesmo tempo tão vivas em sua renúncia, provoca uma mudança na nossa percepção da saudade. A saudade deixa de ser uma dor punitiva e passa a ser uma forma de reverência. O silêncio delas torna-se um convite para que também nós paremos de correr, que olhemos para nossos próprios rios, para nossas próprias despedidas e reconheçamos que o desapego não é perda, mas sim o ato final de entrega. As viúvas de Varanasi não estão apenas esperando a morte, elas estão celebrando a vastidão da vida que permanece, mesmo quando tudo o mais parece ter sido carregado pela correnteza. O silêncio que elas deixam para trás não é um vácuo, é uma presença. É o eco de uma verdade que, uma vez ouvida, jamais nos permite voltar a ser quem éramos antes de chegar a esta margem. O luto, quando aceito como ritual, não encerra a história. Ele a eterniza no movimento suave e constante de um rio que nunca para de fluir, em direção a um horizonte que, para quem sabe olhar, nunca esteve tão próximo.